amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio da Espanha, 10ª etapa do Mundial da Fórmula 1, no circuito de Montmeló, bem próximo ali de Barcelona, na Catalunha. Vitória de Max Verstappen, com Lando Norris na segunda colocação e Lewis Hamilton em terceiro lugar. Antes de falar sobre essa corrida, eu preciso lembrar você que já está disponível o Clube de Membros da Alternativa Esportes. Clica aí no Seja Membro por apenas R$ 2,99 ou o equivalente na sua moeda local. Você já faz parte do Clube de Membros da Alternativa. Assiste primeiro vídeos como esse do Velocidade Alternativa, que chega primeiro para os membros, e ainda pode usar emojis exclusivos nas nossas lives, além, é claro, da prioridade na leitura de comentários no chat. Clica aí no Seja Membro, você ajuda com o preço de um cafezinho, de um refrigerante por mês e ajuda demais o nosso trabalho a continuar aqui no YouTube. Agora sim, vamos falar deste final de semana. Não vou mentir para vocês. Depois de um corridaço no Canadá, a Espanha foi meio que um anticlímax. O circuito de Barcelona, tradicionalíssimo, está na Fórmula 1 desde 91, mas deve abreviar a sua passagem no ano que vem. Isso porque a Espanha assinou contrato, né? Madrid será a casa do Grande Prêmio da Espanha a partir de 2026 e Barcelona está aí no limbo. Muito provavelmente não deve continuar na Fórmula 1, o contrato está acabando. Se continuar, vai ser como o Grande Prêmio da Europa, alguma coisa assim desse gênero, porque da Espanha mesmo será na capital, em Madrid, circuito de rua a partir de 2026. Já falamos sobre isso aqui no canal algumas vezes em pré-corridas. Não foi uma corrida lá animada, muito pelo contrário. A própria sexta-feira foi muito morninha, sem grandes paralisações. E no primeiro treino a gente teve o Lando Norris liderando, né? E na segunda sessão, aí foi a vez da Mercedes aparecer muito bem, com o George Russell liderando, mas sempre um equilíbrio. Eu diria aí que 4, 5 carros sempre muito próximos nos dois primeiros treinos livres. O sábado, mais uma vez, com forte calor, pista muito aquecida, e vale lembrar que na Espanha, na Catalunha, o asfalto, ele, apesar de ter muitas categorias de suporte, a gente teve alguns momentos de chuva também ao longo do final de semana, mas todas as sessões da Fórmula 1 foram com pista seca. E um asfalto que peca muito, pede muito, mesmo sendo uma das gamas mais duras disponíveis, C1, C2 e C3, e tendo várias categorias de suporte, Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy, ainda assim a degradação custou muito, como vamos falar a seguir. Bom, no sábado a gente voltou a ter muito equilíbrio entre as equipes. A Ferrari até chegou a estar à frente no treino livre 3, deu uma iludida, e o fato é que novamente se repetiu. O quinto lugar do treino livre 3, que se eu não me engano foi o Russell, terminou 1,5 décimo atrás do líder da sessão, que se eu não me engano foi o Sainz. Então veja o equilíbrio danado da Fórmula 1 na hora decisiva, ali já com acerto para a classificação, todo mundo muito próximo. Aí passamos, aliás, como eu disse, o final de semana foi muito morninho. O grande lance assim da sexta-feira e do sábado foi o toque entre Stroll e Hamilton, aquela coisa de piloto em desaceleração, tá meio desligadão na pista, não está sendo avisado ali pelo seu spotter e acaba se encontrando com o outro, e no caso aí se encontrando fisicamente. O Stroll teve até um pequeno dano quando tocou com o Hamilton. E aí passamos para o classificatório. Primeira sessão, sem surpresas. Magnussen fez companhia às duas Racing Bulls e as duas Williams eliminadas na primeira sessão. Na segunda sessão, a gente teve Alonso, Bottas, Hülkenberg, Stroll e Zhou eliminados. Alonso em casa, hein? Um enorme conhecedor dessa pista, está aí há mais de 20 anos na Fórmula 1, não ininterruptamente, mas o Alonso sabe muito bem os caminhos de Barcelona e não conseguiu desempenhar o que se esperava dele. Na terceira e última sessão decisiva, o Norris foi pole, com o Verstappen ali bem colado nele, e um segundo pelotão, com as duas Mercedes formando a segunda fila, as duas Ferrari formando a terceira fila. O Pérez ficou apenas em oitavo, e aí você vai ver aqui no gráfico ao lado, né, que ele largou na 11ª colocação. Isso porque ele carrega aquela punição lá do Grande Prêmio do Canadá, quando ele teve um comportamento antidesportivo, aquela punição que foi dada para ele por ter batido e levado o seu carro acidentado para os boxes para evitar um safety car.
Então, além dessa punição ao Pérez, o Albon teve que fazer algumas trocas de peças e acabou largando apenas do pit lane. Então, em comparação com esse gráfico aqui, só mudou a posição de largada do Albon mesmo, que largou do pit lane. E aí vamos para a largada, o grande lance do final de semana, né? Não vou mentir aqui para vocês, a corrida não foi das melhores, muito pelo contrário, depois de um corridaço no Canadá, veio uma corrida bem chatinha e o grande lance do final de semana foi mesmo a largada, com o George Russell largando em quarto lugar e jantando 3 de uma vez só. É lance para ver e rever a semana inteira, porque o inglês realmente fez muito bonito. Tirou o Hamilton já ali na largada propriamente dita, e depois com o Norris e Verstappen brigando, o Norris jogando muito duro, colocando o Verstappen ali quase na grama, e acabou que sobrou a ponta para o George Russell. Não durou muito, porque você sabe, a Mercedes não tem um carro tão bem acertado para a corrida. Eles estão progredindo corrida a corrida, mas nesse final de semana o carro do momento era a McLaren, era o carro que estava melhor acertado para essa prova. Só que a gente conhece a McLaren dos últimos tempos, né? Ela peca muito em estratégia, não é talento, não falta talento para sua dupla de pilotos. Hoje, na média, a dupla mais equilibrada, né? Mas na hora da estratégia, a Red Bull tem profissionais absurdos e essa foi uma prova com o DNA de Max Verstappen, porque ele toma a ponta do Russell na terceira volta e não é mais ameaçado. Dá para dizer que ele foi ameaçado? Até dá, né? O Verstappen não tinha o melhor carro, e assim, teve que suar muito para confirmar essa prova, mas eu repito, essa vitória de número 61, ela é uma vitória com cara de Max Verstappen. Ele pode até não ter o melhor equipamento naquele momento, mas teve a melhor pilotagem, soube gerir muito bem os pneus, numa pista em que as temperaturas passaram dos 45 graus, mesmo a gama mais dura disponível nesse final de semana, C1, C2 e C3, tem o C0 também, mas vamos ignorar ele por enquanto. Então a gama duríssima, muita gente considerou fazer 3 paradas, né? Era a previsão da Pirelli pelo menos 2, e o Verstappen soube gerir muito bem as suas paradas, a sua estratégia de paradas e também as trocas de pneus foram no momento exato. A McLaren não conseguiu espelhar a tática, não conseguiu ter um ganho real em relação ao Verstappen e o Norris acabou amargando a segunda colocação. Ele mesmo sabe, né? Deu entrevistas depois dizendo: perdi essa prova na largada, e de fato foi isso que aconteceu. O Norris, aliás, teve uma briga muito legal com o Russell pela segunda colocação, e o britânico, que já tinha sido prejudicado no pit stop, né, um pit stop lento que a Mercedes acabou bobeando com ele, também perdeu o terceiro lugar no pódio, né, seria a repetição do pódio da etapa passada, para boa estratégia do Hamilton. A equipe acertou muito com o Hamilton nesse final de semana. Ele era outro. Se no Canadá ele estava no pico assim da sua tristeza, da sua resiliência com a equipe, 2 semanas depois ele já se recupera muito e conseguiu trazer esse terceiro lugar, ganho na marra ali na pista do seu companheiro de equipe, mas em nenhum momento nem Russell, nem Norris, nem Hamilton ameaçaram a potente vitória de Max Verstappen. Até chegou com pouca vantagem para o segundo lugar, mas de forma alguma ele foi ameaçado nesse final de semana. A registrar o primeiro pódio do Hamilton nessa temporada, e isso marca 18 anos consecutivos com pelo menos um pódio de Lewis Hamilton. Ele perdeu aquela marca de anos consecutivos com vitórias, né, já que não venceu em 2023 e ainda não venceu em 2024, mas segue indo ao pódio 18 anos consecutivos, não é para qualquer um. E aliás, antes de subir ao pódio, o Lewis Hamilton era o maior detentor de pódios da história da Fórmula 1, continua sendo. Então tá aí, estendendo a sua marca, estendendo o seu recorde. E esse é até o gancho para eu puxar aqui o sobe e desce para a gente falar de quem mandou mal e quem mandou bem nesse final de semana. Não tem como não parabenizar a vitória de número 61 de Max Verstappen. Como eu disse, foi com o DNA de Verstappen, ele realmente mostrou que é o melhor piloto do grid, mesmo quando não tem o melhor equipamento, né? Grandes pilotos se fazem nas adversidades e ele mandou bem demais nesse final de semana, uma vitória com a cara dele, para pavimentar de vez o caminho para o tetracampeonato, né? A Red Bull sim está perdendo desempenho, sim está sendo alcançada por Mercedes e McLaren na pista, seja em classificação, seja em corrida, mas o Verstappen não se deixa abalar. É só ver o que o Pérez está fazendo com o mesmo equipamento.
Quem também se deu muito bem nesse final de semana, na minha opinião, como eu disse, o Hamilton teve a sua melhor corrida, o melhor final de semana da temporada, depois de ter o seu pior final de semana da temporada. Veja como 2 semanas fazem muita diferença na Fórmula 1. Claro que as características do circuito Gilles Villeneuve são muito diferentes do da Catalunha, mas braço é braço, e o Hamilton foi lá e mostrou porque é um dos maiores pilotos de todos os tempos. Terceiro lugar para ele foi assim uma recompensa absurda pelo que a grande melhora que ele fez em 2 semanas. E que eu também gostaria de parabenizar nesse final de semana é Pierre Gasly, com a menção honrosa para o Ocon. As 2 Alpines, mesmo em crise, um carro que nem de longe lembra aquele que foi 4º lugar 2 anos atrás. E o Gasly, que não tem contrato garantido nem mesmo na própria escuderia para 2025, fez ali o 9º lugar com seu companheiro em 10º. A Alpine parece que está começando a se encontrar, começando a encontrar o caminho para voltar a ser a campeã do 6º lugar, porque é o máximo que ela vai conseguir nessa temporada, se muito. Lembrando, Ocon já está chutado para o ano que vem. Especula-se que o Durham deve ocupar a vaga de segundo piloto na Alpine, e a outra vaga está totalmente em aberto. Mick Schumacher vai fazer teste em Paul Ricard, né, com o carro de 2022, então está tudo em aberto. Fala-se até em Carlos Sainz. Eu vou deixar esse assunto do mercado para uma outra oportunidade, porque está todo mundo esperando o Carlos Sainz. Vamos para deixa aqui para falar então de quem mandou mal nesse final de semana. O Carlos Sainz, em casa, mais uma vez não conseguiu desempenhar o que se esperava, largou numa posição muito ruim, tendo um carro bom. Não foi o melhor final de semana da Ferrari, mas ele e Leclerc não se entenderam na pista. Houve até um flagra de discussão dos dois na onboard do Lando Norris. Você veja como é que é a tecnologia, né? Quem tem a assinatura da F1 TV pode acompanhar a prova e o pós-corrida com a onboard de qualquer carro, né? E quem estava ali ligado no onboard do carro do Lando Norris, sendo conduzido para o pódio, a câmera ficou ligada e flagrou um momento de conversa pública, digamos assim, de Carlos Sainz e Leclerc, ambos insatisfeitos com o seu resultado no final de semana. Eles pontuaram, mas foi um final de semana ruim, discretíssimo para a Ferrari, e o Carlos Sainz tem um pouquinho de dedo nisso. Quem também mandou mal, não preciso falar, né? É presença constante aqui no Sobe e Desce para mal, o Sérgio Pérez. Mais um final de semana em que o Pérez até pontua, mas com o carro que tem, largar em 8º, vou desconsiderar aqui a punição, né? E chegar nos pontos, mas sem grandes progressos no final de semana, realmente mostra que a escolha da Red Bull, ainda há 2 anos para esse cara, foi completamente deslocada. Pensaram em dinheiro, não estão pensando em desempenho. E essa escolha pode fazer muito mal lá na frente, se uma hora ou outra o Max Verstappen resolver chutar o balde e curtir uma aposentadoria no auge da sua carreira. Não estou dizendo que vai acontecer, mas que pode vir a acontecer. A Red Bull está perdendo muitos profissionais, vem aí um novo regulamento totalmente diferente, então numa dessas o Verstappen, que tem contrato longuíssimo, pode chegar e simplesmente dizer: não quero mais correr, tchau e benção. E aí vai ficar com Pérez e mais quem, né? E outro que eu gostaria de puxar a orelha nesse final de semana, Fernando Alonso, né, com o coração partido, porque, volto a dizer, veteraníssimo da Fórmula 1, o vovô garoto realmente nesse final de semana passou batidíssimo, por mais que os fãs quisessem muito que ele desempenhasse um bom papel, buscasse um pódio, não saiu ali das posições intermediárias em momento algum, e a Aston Martin também não lhe dá um carro competitivo para tal. Mas vamos deixar ele fofoca e vamos para as classificações para ver como é que fica o campeonato depois de 10 etapas. Vamos lá! Mundial de Pilotos, adivinha quem está na liderança? Max Verstappen, 219 pontos para o neerlandês. E temos um novo vice-líder. Lando Norris finalmente passa para a 2ª colocação, 150 pontos para ele, beneficiado pelo final de semana ruim do Charles Leclerc, que caiu para a 3ª, 148 pontos para o monegasco. Carlos Sainz segue na 4ª colocação com 116 e Pérez é o 5º, 111 pontos para o mexicano. E agora o Mundial de Construtoras. A Red Bull segue líder, 330 pontos. Ferrari vem logo atrás com 270, McLaren 237, Mercedes 151 e Aston Martin ali patinando com seus 58 pontinhos na 5ª colocação. Próxima corrida, meus amigos, não tem espera, não tem agruras, você vai curtir Fórmula 1
neste final de semana. Já temos aí uma rodada tripla confirmada, então serão 3 finais de semana com corridas consecutivas. Vamos para a Áustria, Red Bull Ring em Spielberg. Atenção para os horários, né? Porque nesse final de semana a gente tem horários um pouco antecipados e temos Sprint Race, como é praticamente uma tradição a Áustria receber. O único treino livre do final de semana está programado para sexta-feira, às 7 horas da manhã. Ainda na sexta, a classificação da Sprint Race será às 10h45, popular 15 para as 11. Já no sábado, a Sprint Race, né, 100 km, um terço da prova tradicional, será às 6h30 da manhã. No sábado ainda, a gente tem a classificação da corrida de domingo às 10h15, largada no domingo às 10 horas da manhã, mas a Alternativa Esporte já chega aqui para você dia 30 de junho às 8h45, sempre nos horários de Brasília. Gama disponível nesse final de semana C3, C4 e C5. Pulamos da gama mais dura para a gama mais macia. Spielberg é uma pista onde se fazem muitas experimentações, uma pista muito rápida, então não demanda tanto assim dos pneus, por isso a Pirelli escolheu essa gama mais macia. É isso, meus amigos, nos encontramos neste final de semana e você já sabe, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube. Até segunda que vem, pessoal!